Meus caros, fazer um breve comentário sobre o incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris. Deixa o seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero ficar falando sobre isso, sobre o simbolismo dessa catedral e até o ocultismo. Mas antes eu quero passar algumas informações que são relevantes. A própria Catedral Notre-Dame, ela é uma das mais antigas, se não a mais antiga, e representava muito para os católicos. A palavra Notre-Dame, do francês, se traduzimos, seria Nossa Senhora, ou a Nossa Senhora para os católicos. Esse nome não tem só aí nessa de Paris. Em outras cidades ou estados também utilizam Catedral Notre-Dame, mas aí é Notre-Dame com o nome da cidade. Essa de Paris, em específico, é mais famosa, é mais conhecida. Vários povos, né, da parte do mundo todo aí, né, visitaram esta catedral, porque tem a simbologia dela, que já já eu conto. Tinha relíquias, objetos sacros, inclusive dizem que tinha a coroa de espinhos de Cristo, os cravos que estavam no corpo de Cristo, originais, estava ali, apesar de nunca ter sido comprovado isto. E possivelmente com esse incêndio teria queimado essa coroa de espinhos, teria queimado obras sacras de pintores, de vários famosos que entraram para o Hall da Fama exatamente na área da pintura, da arquitetura, ou enfim, vamos colocar assim, artes plásticas e tal, né? Esses objetos sacros, possivelmente, não sabemos ou não foi passada a informação se foram todos, né? Mas boa parte devem ter sido incinerados. O fogo teria ocorrido por conta de uma madeira antiga de quase um milênio, né? Porque a igreja tinha 900 anos ou quase 900 anos, e foi por conta dessa madeira que teria pegado o incêndio, até porque parece que está fazendo uma obra de restauração ou coisa nesse sentido. Lembrando que a própria catedral já teve outros processos, ela não é bem original lá há 1000 e poucos anos atrás, porque teve um processo de restauração. Num dado momento ela deixou de ser sacra, passou a ser algo relativo a um depósito de armazenamento de comida, bebida, coisa semelhante a isso. Depois sacralizaram ela novamente, né? E ultimamente estava fazendo ali uma espécie de restauração ou cuidando, né, dela, né? E pode ter sido isto que ocasionou o incêndio e dessas madeiras um pouco mais frágeis, né? Bom, o que eu quero destacar, né, respeitando até os católicos, os pensamentos deles e tal, é que essa catedral ela tem um simbolismo enorme, simbolismo no sentido de ocultismo também, porque eu estava vendo o comentarista, historiador, possivelmente de história da religião, que deu entrevista à Jovem Pan, ele contava sobre isso, que a igreja, a catedral foi feita tudo milimetricamente bem pensado e para adorar. Ele não disse isso, mas a gente pega nas entrelinhas. Adorar o Deus Sol ou Deus Horus do Egito, porque ela é feita com toda a estrutura apontando para o Sol, tá? Até no lado oeste, leste, sul, norte. Se você olhar para ela, né, você consegue inclusive discernir quais são, né, os lados da França, qual é o lado norte, sul, leste e oeste, tá? Porque ela foi projetada nesse sentido com o simbolismo. E a gente, cara, sabe que o Constantino, que era o pai, ou é o pai do catolicismo romano, ele adorava o Deus Sol, né? Então ele passou isso, né, a tantos outros que vieram depois dele, e obviamente que essa tradição continuou. Inclusive o nome gótico dá-se porque ela é mais diferente ou bem diferente das convencionais, tá? Ela tem um estilo assim, podemos até colocar um pouco mais rubro, ou melhor dizendo, negro, né? Rubro é vermelho, um pouco mais de fato negro assim, no sentido de sombrio e tal. E
dá-se possivelmente da tradição do catolicismo romano, de Constantino, tá? A própria catedral, como eu estava dizendo, ela faz essa ritualística ao Deus Sol. Então você entra dentro dela, o historiador contava isso, você está de costas para o Deus Sol, representando a morte. Aí você vai para uma outra sala, ou outro lugar dela, você fica próximo ao Sol, aí você está próximo à vida. E cada lugar que você faz lá, ou cada trajeto que você fazia dentro dela, ou de reza, ou qualquer coisa lá, tinha um simbolismo ligado. Inclusive as torres que ficavam ao redor dela eram apontadas, né, para o sol. Todo o simbolismo. Aí, simbolismo de vida, de morte, vários. Eu poderia aqui trazer vários detalhes. Até talvez num próximo vídeo eu faço no Hangout esse ocultismo que tem lá, tá? E não só nas Notre Dame, lá da França, várias outras góticas e até algumas convencionais a gente pode encontrar esse simbolismo, eu diria até um pouco macabro, porque não é do evangelho isso, né? Ficar cultuando ao sol, colocando o sol. Deus é o sol da justiça, é verdade. Mas simbolicamente, não quer dizer que Deus é o sol, porque Deus criou o sol. O sol é um elemento à parte, um objeto à parte, vamos colocar assim. Deus é acima do sol, ele é parecido com o sol. Então a gente não deve cultuar sol algum, né? E sim o Senhor, adorar o Senhor. E toda a ritualística em torno de sol, ou qualquer fenômeno da natureza, ou obra da natureza, isso é idolatria. E se nós vamos ver lá no início em Êxodo, a Bíblia nos diz isso, né? Para não fazer deuses para si, seja que está no céu ou na terra. E você colocar uma catedral, voltar para o sol, fazer a ritualística do sol, você está cultuando o Deus Sol que está lá no céu, né? Ou está no céu visível nosso ali. Então isso é idolatria e é uma obra do maligno. E aí, claro, atesta exatamente a herança maldita, vamos colocar assim, passada, né, por Constantino, que era um adorador do Deus Sol. E a igreja primitiva não adorava o Deus Sol. E assim sendo, nós podemos crer, obviamente, que houve uma falsa conversão de Constantino, houve falsos cristãos que pertenciam à igreja primitiva que se converteram ou foram atrás de Constantino, que estavam na realidade mais ligados à avareza e ao poder que Constantino estava prometendo, né? Ou as regalias, porque nós temos relatos históricos, numa outra oportunidade até eu trago, de que muitos não aceitaram essa função de Estado e igreja, de estar reverenciando o Constantino, porque agora é só um rei, eu sou o rei, é só uma religião, eu sou a religião. Até tem um filme que conta bastante isso, sobre esse tal Constantino, tá? Então é só para falar um pouquinho sobre isso, não pretendo estender muito não. É lamentável, por conta, né, de quem gosta aí de urbanismo, paisagismo, de história, de arquitetura e por aí em diante, né, que admira obras sacras, tudo isso está aí em jogo, perdeu-se com essa situação lamentável, né, de ter ocorrido incêndio, né? Só que a gente não deve apegar objeto a nada sacro, né? O que adianta você ter a coroa, vamos acreditar que ali era a coroa de Cristo, mas não ter o Cristo em sua vida? O que adianta? Não adianta absolutamente nada, né? Até eu me recordo de um tempo que tinha um padre que, mesmo que esteja equivocado, mas ele falava algo interessante. O que adianta você estar com crucifixo, mas não ter Cristo fixo na sua vida? É algo a se pensar, né? Porque Deus vai além desses ritualismo, desse simbolismo, e muitos desses ritualismos e simbolismos são macabros, são satânicos, eu já diria. Não estou dizendo especialmente que é da igreja, estou dizendo que é algo que não é bíblico, né? E, obviamente, que não agrada a Deus, que a gente deve adorar a Deus sobre todas as coisas. Deus não divide a glória com outrem. Eu digo que ali, aquele simbolismo, não pode ser satânico, porque às vezes pode ser meramente do homem, né? Pode ser construção de maçons que gostam de simbolismo,
que se intrometeram, e eu acho que até tem alguma relevância nesse sentido, porque lá nós tivemos na França a Revolução Francesa, que a própria igreja existia na época da Revolução Francesa, 1700 e pouco, foi nessa época que eu acabei, que eu citei então, anteriormente, referente que ela teria sido então desacralizada, foi nessa época. Obviamente que tem ali a influência da maçonaria francesa, tá? Porque é de lá, tem tudo isso também para ser analisado, né? E às vezes pode ser não satânico, às vezes pode atribuir ao Deus Sol e tal, né? Como fosse uma ritualística do homem, mas na realidade também tem uma pintada, mas não é necessariamente satânica, porque no sentido de, não, esse ritual é pro satanismo, né? Não é feito assim, né? É obviamente uma artimanha para não de fato revelar o oculto, ok? Abraço, Deus abençoe e vamos anar tudo e reter o bem, porque em tudo tem algum simbolismo, alguma ritualística, alguma coisa que seja até contrária ao Evangelho.